Olá, jovens! Como vocês estão? Eu me chamo Fábio Araújo e sou professor de matemática. Portanto, nesse ano de 2021, se assim Deus permitir, nós estaremos juntos até dezembro. Infelizmente, nesses primeiros meses, a gente não vai poder ter esse contato físico, porque a pandemia continua se alastrando pelo país. Muitas pessoas adoecendo, o número de internações aumentando cada vez mais. E eu não quero ficar adoentado, acredito que vocês também não queiram, como também vocês não desejam que os pais de vocês adoeçam. Portanto, a gente vai precisar ficar ainda nesse momento e nesse formato remoto. Mas isso não significa que nós não possamos aprender. Sabemos também que matemática é uma disciplina complicada e que se você não tiver interesse nas atividades, você vai sofrer mais do que deveria. Portanto, é necessário fazer um certo esforço para desenvolver as tarefas da melhor maneira possível. Também sei que é complicado a gente mexer com essas tecnologias. Nem todos nós temos o domínio básico que nós gostaríamos de ter para conseguir se sair bem em todos os aspectos tecnológicos. Isso também acontece com nós, professores. Nós estamos sofrendo um bocado também para poder gravar uma aula, preparar material, mas é a realidade que nós temos hoje e não tem como a gente evitá-la. Portanto, é muito importante que quando as atividades serem passadas, quando os vídeos forem propostos, quando o professor solicitar que você demonstre o que você fez, que de fato você se disponha a apresentar, porque você será avaliado nesses primeiros meses a partir que você produz nessas aulas remotas. Então, para que a gente entenda um pouco sobre matemática e sobre a necessidade de estudar, é importante que você esteja todas as segundas-feiras e todas as sextas, pois as nossas aulas sempre serão nestes 2 dias, de 7h30 da manhã a 9h30 da manhã. Haverá frequência, será questionado se você está participando e como você está participando. Em alguns momentos até pode ser solicitado que você envie um devolutivo, ou seja, você manda uma cópia da que você está fazendo, ou via foto por e-mail, ou via foto por WhatsApp, ou até mesmo na plataforma digital que nós iremos criar para ter nossas aulas de matemática mais ampliadas e mais facilmente registradas. Então, pensando nesse aspecto, a gente precisa entender um pouco sobre como funciona a matemática e automaticamente a matemática ela foca em 5 grandes eixos temáticos e a gente precisa saber um pouquinho de cada um deles. Vou falar um pouco sobre cada um. Você recebeu um material escrito que vai explicando de uma forma mais tranquila, sem você decorar o que eu estou falando. Está escrito lá o que cada parte dessa se dedica a estudar. Portanto, a primeira parte que tem que chamar a atenção são os números. O que é que os números, é um eixo temático da matemática, os números. O que é que os números focam? Eu acho que você já vai imaginar mais ou menos. Você desde cedinho, quando era bem criancinha, você de repente começou a aprender a contar, aprender a falar, montar pares, contar 1, 2, 3, 4, 5. Então, os números é a parte da matemática que você é estimulado e é ensinado a fazer basicamente os algoritmos, as continhas que você faz de adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, é muito importante em matemática que você consiga fazer cálculos de adição, multiplicação, subtração e divisão, porque eles serão muito utilizados durante toda a sua vida escolar. Então, os números é um eixo temático da matemática que foca basicamente nas 4 operações. Então, é exatamente isso que você precisa dominar para você ter um bom desempenho em matemática por boa parte da sua vida. O segundo eixo temático da matemática são as grandezas e medidas. O que são grandezas e medidas? Primeiro eu tenho que dizer que são grandezas. Grandezas são situações e contextos que a gente vive no dia a dia. Por exemplo, o tempo. O tempo é uma grandeza. Então, quando eu falo o tempo, eu estou falando de uma grandeza. Só que o tempo eu posso dizer tal coisa. Uma aula, por exemplo, vai durar 1 hora. Ou então eu posso dizer uma aula vai durar 60 minutos. Eu posso dizer que uma aula vai durar 3.600 segundos. Ou seja, a grandeza foi o tempo. Mas a medida pode ser segundos, pode ser minutos, pode ser horas, pode ser dias, pode ser meses, depende da sua necessidade, certo? A gente tem uma outra grandeza, comprimento, que é a mesma coisa que a gente chama de distância. Eu poderia dizer a você, por exemplo, qual a distância da sua casa para você chegar na escola. Você pode dizer, professor, são 3 quilômetros, certo?
A medida, o comprimento é a grandeza, certo? Mas e se fosse em metros? Ah, professor, são 3.000 metros ou 5.000 metros. E se fossem centímetros? Ah, professor, seriam 100.000 centímetros, 3.000 centímetros. Ou seja, a grandeza é a distância. E como você mede, é o que eles chamam de medida. Pois são grandezas e medidas. Você define a grandeza e depois decide como é que vai medir aquela grandeza. Ok? É uma parte da matemática. A gente tem aí a distância, tem a questão do tempo, tem a questão de velocidade, tem a questão de peso. A gente tem várias outras grandezas, temperatura, que a gente pode medir, certo? O terceiro ponto, o terceiro eixo da matemática, o terceiro eixo temático que a gente vai observar aqui é a geometria. E o que é geometria? Geometria é a parte da matemática que estuda as formas. Por exemplo, um celular. A maioria dos celulares tem um formato retangular. A porta do seu quarto tem um formato retangular. Ao você analisar um botijão de água, um copo, tem um formato cilíndrico. Uma bola tem um formato esférico. Você pegar um chapeuzinho daquele na festinha de aniversário, aquele é o formato de um cone. Então a geometria estuda o formato. Como é o formato de determinados objetos? Como é o formato de determinadas coisas? A geometria é a parte da matemática que estuda o formato, certo? A gente tem um quarto eixo temático, que são a estatística e probabilidade. O que é esse eixo estuda? Ele estuda, por exemplo, foi muito usado no ano passado, nas campanhas políticas, quando os candidatos diziam qual é o candidato que tem mais chance de ganhar a eleição, qual é o candidato que tem mais chance de perder. É um exemplo. Por exemplo, você também, um outro exemplo, você vai sair de casa, vai de repente, no final de semana, com seus pais, com seus responsáveis, com seus amigos, vai dar uma voltinha na Avenida 9 de Dezembro. E de repente você vai tomar um sorvete. Quando você chega lá para tomar um sorvete, você vai ter várias opções de escolha. Então, quais são as escolhas que você vai fazer? Isso faz parte de estatística e probabilidade. Qual é a roupa que você vai vestir? Isso faz parte de estatística e probabilidade. Ou seja, a chance de uma coisa acontecer, a chance de escolha, isso faz parte de estatística e probabilidade, que é um dos eixos temáticos de matemática. O quinto item que a gente destaca, mas não menos importante, é o fator algébrico. O que é a álgebra na matemática? A álgebra na matemática é a parte da matemática que analisa e estuda valores conhecidos, que a gente chama de incógnita. A gente vai explicar isso melhor durante o ano letivo. Ou seja, eu pego um exemplo bem prático. Vamos supor que eu seja um vendedor de picolé. Eu vou à sorveteria, pedir ao proprietário para ele me liberar um carrinho de picolé e eu preciso vender alguns picolés. Ele vai dizer, eu vou liberar 200 picolés para você. E o que você vender, você vai me pagar de volta. Cada picolé que vender, a R$1,50. Então ele criou uma regrinha para mim, que para cada picolé que eu vender, eu vou pagar uns 50. Se eu só vender 10 picolés, eu vou pagar R$15. Se eu vender 30 picolés, eu vou pagar R$30. Se eu vender 50 picolés, eu vou pagar um valor maior. E também que eu vendo mais picolés, eu vou pagando um pouco mais a ele, por uma regrinha que ele criou. E a álgebra é essa parte da matemática trabalha com valores conhecidos, que eu só vou saber o que vai acontecer depois de eu tiver informação, que eu chamo de incógnita. Então, a matemática é nesses 5 eixos. E vocês vão perceber que muitas atividades que vão resolver, eu vou precisar de mais de uma para conseguir resolver. Alguns eu não vou resolver só com geometria, vou resolver só com estatística. Alguns eu vou precisar misturar estatística, com geometria, com álgebra. Então, a matemática trabalha 5 juntas para resolver alguns problemas. A gente pode ajudar em alguns momentos elas separadas, mas ao final das contas, elas trabalham juntas. Só que a matemática ela tem alguns focos que ajudam você a aprender melhor, que a gente chama de focos e estudos. O foco que é muito importante para a matemática é a pesquisa. Não tem como você querer aprender matemática se você não quiser estudar. Você precisa estudar, você precisa pesquisar. Em alguns momentos você vai precisar pesquisar na internet, vai precisar pesquisar no seu celular mesmo, vai precisar pesquisar no material escrito, no atividade que o professor passou. Então a pesquisa é fundamental. Vocês vão perceber que eu vou pedir muito a vocês que vocês busquem essas pesquisas para que vocês possam aprender da melhor maneira possível, certo? Um outro aspecto levado em consideração é que a maioria das questões de trabalhar em matemática são probleminhas. Você precisa ler, você precisa entender o que está sendo perguntado, quais são os eixos temáticos que estão sendo utilizados ali e que tipo de situação você pode fazer, que tipo de cálculo, que tipo de expressão você pode utilizar para resolver situações problemas. Então, o nosso foco da matemática são as situações problemas, ok? Outro detalhe, para você entender matemática, você precisa entender que ela não foi criada por uma pessoa. A matemática surgiu a partir da história, do conhecimento
Muitas pessoas foram buscando, foram pesquisando, e uma pessoa foi utilizando o que outra já sabia. E de repente a gente tem a matemática que conhece hoje. Então a matemática tem uma história. E também a nossa ideia é que durante esse período a gente possa conseguir estudar um pouco da história da matemática, para compreender um pouco melhor como é que a matemática funciona, ok? Um outro foco dos nossos estudos aqui são jogos matemáticos. Alguns conteúdos matemáticos, não todos, não toda vez, serão permissíveis que a gente possa utilizar jogos para aprender melhor a matemática. Então, portanto, se nós tivermos essa oportunidade, nós iremos utilizar os jogos para você aprender um pouco melhor a matemática, ok? Outro aspecto é que você já perceberam, vai ter que usar a internet, vai ter que usar e-mail, vai ter que usar aplicativos, para que você possa se aprimorar na matemática. Vai ter que usar a tecnologia, alguns softwares talvez, vai precisar utilizar tecnologias para aprender melhor matemática. Então, um dos focos dos nossos estudos é como utilizar a tecnologia para aprender matemática. Então, vai tentar, durante o ano letivo também, usar algumas tecnologias disponíveis, preferencialmente não, exclusivamente gratuitas, porque não quer que vocês gastem um centavo, para que vocês possam utilizar esse conhecimento tecnológico para fazer você aprender melhor um pouco a matemática, certo? E o quinto item, o sexto item, aliás, que a gente vai focar nos estudos, é a etnomatemática. O que é etnomatemática? É a parte da matemática que relaciona tudo que você está aprendendo em matemática com o seu dia a dia, com o seu cotidiano, com onde você mora, com as pessoas que você convive. Então, a gente vai perceber que a matemática é uma forte ligação que a gente faz no dia a dia. E por esse motivo, a gente vai precisar ter esses focos como referência para que a gente possa ter uma aprendizagem de matemática bem mais estratificada, bem melhorada, para que você, ao final do seu ano letivo, você seja capaz de aprender matemática da maneira mais fácil possível. Okay? Então é assim que a gente dá a nossa abertura. A gente espera que vocês tenham de fato compreendido as principais ideias e que a gente, nas próximas aulas, possa ir aprendendo e discutindo a matemática da maneira mais fácil possível. Tá bem? Um abraço, até breve. Vou mandar a matéria para vocês daqui a pouco. Espero que vocês possam fazer acompanhamento. Qualquer dúvida, vocês perguntam, tiram suas dúvidas, que a gente vai aos poucos ajudando, tá certo? Um cheiro para todo mundo, um abraço e até daqui a pouco.